Bom, pessoal, vamos lá. Exemplo 4. O exemplo 4 diz que a gente tem um ciclista que está percorrendo aí uma rua, um esquema, né? Ele passa pelos pontos, ele parte do ponto A, vai até C, passando por B, e quando chega a C, ele retorna a B. Aí o nosso problema está pedindo o deslocamento, então a gente quer saber, a gente está procurando, na verdade, ΔS, mas esse deslocamento é em metros, ok? Então eu quero saber o deslocamento, primeiro, no trecho AC, na letra A. Eu vou destacar aqui no trecho AC esse deslocamento em azul, tá? Então eu quero saber qual é o deslocamento que ele faz partindo de A e chegando a C. Na letra B eu quero saber qual é o deslocamento dele em CB. Eu vou destacar aqui na cor rosa esse deslocamento CB. Fazendo este movimento. E na letra C, eu quero saber em todo o percurso. Eu vou escrever como todo aqui. Então, deslocamento de A a C e de C a B, ok? Vamos começar pela letra A, que está em azul. Primeira coisa, a gente tem que identificar, ou a gente tem que estabelecer um referencial. O meu referencial vai ser a posição A, ok? Quando o ciclista parte da posição A, eu posso dizer que a posição A, SA, vai ser igual a 0 km. Eu vou utilizar a unidade de medida quilômetro porque está sendo utilizada essa unidade de medida nas informações que o problema está dando. Como eu quero deslocamento de A a C, eu quero saber qual vai ser a distância, né, que ele andou até chegar em C. Então, a minha posição final vai ser a posição C. Quanto que vale essa posição C? A posição C é a soma da distância de A a B e de B a C. Então, é 35 quilômetros mais 15 quilômetros. Isso vai ser igual a 50 quilômetros. Então, a posição C vale 50 quilômetros. Como eu quero o deslocamento de A até C, significa que eu quero o ΔS de A a C. Quem que é o ΔS de A a C? É a posição final, né? Posição C, posição de chegada, S de C, menos a posição inicial, SA. Professora, de onde tu tirou isso? Da formulazinha. Qual que é a formulazinha? Deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. Ok? Quem que é a posição final, então? 50. Deslocamento de A até C é igual a 50 menos 0. Deslocamento de A até C é igual a 50 menos 0, 50. Como a unidade de medida é quilômetro, 50 quilômetros. Terminou aqui? Bom, o problema está pedindo em metros. Para eu transformar para metro, eu multiplico o valor que está em quilômetro por 1000. Então, só para relembrar, de metro para quilômetro, eu multiplico o valor por 1000. Porque em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. De quilômetro para metro, eu vou dividir o valor por 1000. Multiplicando 50 por 1000, eu tenho que o nosso deslocamento de A até C vai ser igual a 50.000 quilômetros. Está aqui a nossa resposta para o item A. Para o item B, agora eu quero saber o deslocamento de C a B. Qual que é o deslocamento de C a B, então? Primeiro eu tenho que lembrar. Esse ciclista chegou na posição C.
Agora, ele está na posição C, então ele parte de C. Então, significa que a posição inicial dele vai ser posição C, que vale 50 quilômetros. Ele vai até onde? Até B. A posição B vale 35 quilômetros, porque está distante de A 35 quilômetros. Então, o deslocamento de C a B é igual. Quem que é a posição final? Posição final é a posição em B, SB. Menos quem que é a posição inicial? Posição inicial, nesse momento, é C, SC. Deslocamento de C a B é igual 35 menos 50. Deslocamento de C a B é igual 35 menos 50 menos 15 quilômetros. Bom, eu também quero em metros, né? Então, multiplico por 1000. O deslocamento de C a B é igual a menos 15.000 quilômetros. Professora, mas por que na letra A o valor deu positivo e na letra B eu tenho aqui um valor negativo, né? O que significa isso? Vamos analisar. Na letra A, o deslocamento está acontecendo de A para C. Eu disse que a minha referência era o ponto A. Então, tudo que está à direita do ponto A, da posição A, que seria 0, eu tenho como valores positivos, ok? São valores crescentes. Então, eu tenho a posição B a 35 km da posição A e a posição C a 50 km da posição A. Ela está mais distante. Como o meu objeto vai de A a C, significa que esse movimento que está acontecendo aqui, ó, é progressivo. Porque ele está acontecendo na mesma orientação da minha trajetória. Já na letra B, esse deslocamento acontece de C a B. Esse movimento é um movimento de retorno. Então, eu estou indo da maior posição que eu ocupo para a menor posição. Significa que está acontecendo um movimento contra a orientação da minha trajetória. Então, é um movimento retrógrado. E daí aparece esse valor negativo aqui, ok? Bom, em todo o percurso, né? Em todo o percurso é o deslocamento de A a B. Quem é o valor do deslocamento de A a B? Bom, eu sei já que a minha posição A vale 0 km e a minha posição B vale 35 km. Então, o deslocamento de A a B é igual à posição B menos a posição A. O deslocamento de A a B é igual a 35 menos 0. O deslocamento de A a B é igual a 35 quilômetros. Vezes 1000, porque eu quero esse valor em metros. O deslocamento de A a B é igual a 35.000 metros. Professora, mas parece que ele andou menos, mas na verdade esse ciclista ele foi de A a C e retornou a B, né? Então ele teria andado mais 15 quilômetros para ir, 15 para voltar, mais 30 quilômetros. Na verdade, esse deslocamento não deveria ser o valor de 65 quilômetros? Bom, aí a gente entra em um outro conceito. Deslocamento versus distância percorrida.
distância percorrida é o 35 mais 15, que é igual a 50, mais os 15 de retorno, que é igual a 65 quilômetros. Mas o deslocamento não leva em consideração esse ir e voltar. Ele leva em consideração somente a posição que eu parti e a posição que eu cheguei. Então, o deslocamento é de 35 quilômetros. Quem leva em consideração esse vai e volta é a distância percorrida, tá? Então significa se, dentro dos olhos da cinemática, se eu saí de casa, fui para a escola e retornei para casa, significa que eu não me desloquei? Sim, porque o teu ponto de partida coincide com o teu ponto de chegada. Que se o ciclista tivesse partido de A, ido até C e retornado a A, o deslocamento dele seria 0. Porém, a distância percorrida seria igual a vai até C e retorna 100 km. Ou vai até C e vem até B, a distância percorrida é 65. Mas o deslocamento é a distância entre esses dois pontos, A e B, que é igual a 35 km.